Quero saber, Isabel, quem vai liderar esse futuro do qual a gente está falando, né? O que as lideranças desse futuro precisam ter? Vou pegar aqui o gancho do Greener com a questão rouba-monte, né? E sabe de onde que vem isso? Uma história muito interessante. Final da década de 90, Jack Welch, né, presidente da General Electric, a General Electric crescia muito nos Estados Unidos. E ele se perguntou assim, naquele momento: como é que eu faço para ter tantas pessoas, diretores, gerentes, coordenadores, técnicos, E ele ficou com essa pulguinha atrás da orelha, pediu aos colegas consultores, vão ao mercado para entender o que está acontecendo. Quando esses consultores voltam, disse, opa, Jack, o gato subiu no telhado. Todos os melhores estão nas suas empresas, empregados, em boas posições. Nesse momento, final da década de 90, a gente então lança com muito mais veemência a teoria da escassez de talentos. Então, se você tem, eu não tenho, se eu não tenho, você tem. Bom, se você tem e eu não tenho, eu vou lá e roubo. O boom das empresas de headhunters nessa época. Bom, se você tem, ou se você não tem e eu tenho, eu não quero perder. O boom dos incentivos de longo prazo, remuneração variável, stock option, né, toda essa história. E para dentro da organização, a mesma coisa. Se eu dessa área tenho e você não tem, que pena para você, né? E aí a gente introduz com mais veemência também a questão territorialista, que se já vinha da era industrial, que é cada um faz o seu pedaço, o seu trabalho, na sua função, no seu cargo, e né, você não precisava ter essa visão do todo. Isso reforça mais um conceito de um certo egoísmo e de um certo processo de gestão de talentos pelas lideranças, em que dos 100% vamos olhar para 10%, que é o que importa, né? E aí os outros 90% a gente vai dando o nosso jeito por aqui. Então é a antítese, vamos dizer assim, né? É o contraste, é justamente a oposição do líder que a gente precisa para hoje. Porque o líder que a gente precisa para hoje é esse que vai dar conta desse montão de gente que precisa estar ali, mas que precisa estar bem, que precisa estar com saúde mental, que precisa estar numa condição pós-pandemia, muito mais olhando, né, essas pessoas cada uma para si próprias, né, com relação ao que está fazendo ali naquele momento. Então, vamos dizer que a qualificação desse líder hoje ampliou, o repertório dele é outro, é um repertório não só técnico, é um repertório humanista, é um repertório generoso. Eu diria que, se alguém me pergunta assim, o que é o líder de hoje? É um líder que quer um flourishing, que ele quer que o outro prospere, ele quer o melhor de alguém para o melhor desse todo, né? E isso não é exatamente simples, porque muitas vezes isso significa ceder àquela pessoa que está na sua equipe para o melhor de um outro lugar, que é o tal do aviãozinho, que é o tal do conhecimento que precisa fluir. Então, acho que é uma liderança flourishing, acho que é uma liderança generosa e acho que é uma liderança simples. Que é uma coisa de vamos desmontar todo aquele aparelho, sabe, assim, de aquele monte de ferramenta e tal, que por conta dessa história da década de 90, feliz ou infelizmente, foi o que a gente precisou fazer, não era assim? O boom também de avaliações de performance, 14 folhas, frente e verso, não era assim? Já que você não tem, eu tenho, vamos ter lá um modelo de competências com 27 competências, cada uma com misericórdia, né? Então a gente, de uma certa forma, a gente burocratizou o desenvolvimento de pessoas nessa liderança e agora a gente tem que ajudar essas pessoas a verem esse universo de gente de uma maneira simples, olho no olho. E Né? com um desafio adicional de gerações múltiplas, né? Gente, daqui a pouco tem 6 gerações no mesmo lugar, e que beleza isso. Quando a gente fala desse movimento assim, de conhecimento que pode estar espalhado e que é o que define a solução para o trabalho hoje, nós estamos falando talvez na história da humanidade do movimento mais inclusivo que a gente possa ter, e queira sim, queira não, pelo apoio da tecnologia. Assim, essa integração tecnologia-homem, se a gente quiser, pode acontecer de ser o momento mais incrível da história do trabalho na humanidade. Eu tenho esse olhar muito otimista.